né? Nós vamos falar agora, que eu acho muito importante, nós estamos falando aí, família, graça de Deus. Qual que é o contrário de graça? É desgraça. Você quer ter uma vida cheia de graça ou uma vida desgraçada? Lógico, né? Hoje em dia eu não sei como está, mas as pessoas mais antigas, assim, meu avô, minha avó, você não podia falar nem a palavra desgraça. Só a palavra já era coisa para as pessoas não quiserem. Então hoje nós queremos refletir a respeito da graça, da bênção e da presença de Deus na nossa vida. Atenção. Cuidado para que você não tenha uma vida supersticiosa, porque a superstição, ela é a porta para a maldição. Cuidado com isso. Deus, ele entra pela porta que a gente abre, o diabo pela brecha que a gente não fecha. Os professores que fizeram esses cursos conosco lá, sendo para padre, para bispo, para leigo, ele dizia assim: se alguém disser para você, essas coisas eu não acredito, eu não sei que essas coisas aí. Então você pega alguém que não acredita e leva ela numa sessão para ela ver. Nunca mais ela vai duvidar. É claro que a igreja não fica anunciando essas coisas a quatro cantos. Tanto é que eu duvido se nessa multidão aqui tem alguém aqui que saiba que um vizinho seu recebeu em casa um padre exorcista. Que você conhece alguma pessoa que passou por uma oração pesada para a libertação do mal. Geralmente ninguém sabe. É tudo feito com muito sigilo, né? A família sabe, a pessoa sabe e ninguém anda contando as coisas. E quando eu visito casa que tem infestação, que não é uma possessão na pessoa, mas no lugar, eu falo com a família: não conte, não conte. Já vim, dei a bênção, fizemos o que tinha que fazer, continue rezando e toca a vida. E não é porque as pessoas não estão falando que não exista. Dos 7 pedidos do Pai Nosso, 2 pedidos se referem ao mal. Imagine só se você tivesse 7 pedidos para fazer na sua vida. Os 7 pedidos principais. Imagine você pegar dos 7, 2, você falou, esses 2 aqui é para me livrar do mal, para me livrar do tentador. Não é uma coisa pouca, né? Porque Jesus pegou a oração perfeita, que é o Pai Nosso, e ele, dos 7 pedidos do Pai Nosso, 2 se referem ao mal. Não nos deixeis cair em, mas livrai-nos do... Se existe a tentação, é porque existe o tentador. Não, e não nos deixeis cair em tentação, o tentador ele tenta, mas livrai-nos do mal. Não é mal social, não é mal político, não é mal conjuntural, não é mal somatório, é um mal real, personificado. Como Jesus é a personificação do bem, do amor de Deus, o diabo é a personificação do mal. É um ser e que nos tenta e que quer nos roubar de Deus. O que o diabo mais quer é que você seja um rebelde com Deus. Alguém que não tenha fé, alguém que não obedeça, porque ele é o desobediente. Deus nos mostra Jesus, Paulo, Maria, obedientes. Ele é o desobediente. Ele não podendo atacar a Deus, porque ele não é Deus, não existe dualismo, nós não somos dualistas, aí existe o Deus do bem e o Deus do mal. Qual que é o Deus do bem? É o Deus Pai de Jesus. Qual que é o Deus do mal? É o diabo. Não, ele nunca foi Deus. Ele é um anjo decaído, poderoso porque anjo, mas limitado pela graça de Deus. O principal na vida de um cristão é viver na graça de Deus. Quem tem Bíblia, abra rapidinho. Quem não tem, anote. Aí me veio na cabeça agora. Eu nem tinha marcado. 2ª carta de Pedro, o último versículo. Tudo que Pedro disse, o principal está no fim. 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
Não sei se você já acompanhou alguém morrendo. Já acompanhou? Da sua família, né? Se a pessoa está ruim, se ela está doente, ela vai morrer sem saber que está morrendo. Porque ela está doente, está em coma, está no hospital, ela não vê isso não. Mas se a pessoa está em casa, com a família, e ela vê que ela está nos últimos momentos, a fraqueza, aquele mal-estar, ela sabe que ela está fazendo essa passagem para o reino dos céus. Então ela se despede da família. Eu conheço inúmeros casos que a pessoa falecendo chamou os filhos, chamou os amigos, disse as últimas palavras, agradeceu e morreu. Eu já fui no hospital várias vezes, onde a pessoa me falava: padre, fale com a minha família isso, isso e isso. Eu falei: por que a senhora está falando isso? Não, porque eu não vou demorar a partir, não. Eu estou sentindo aqui que a minha morte não está longe. Passa 1, 2 dias, a família: ô padre, fulano de tal descansou. Quer dizer, a pessoa já tinha um horizonte de partida, né? E aquilo que a pessoa fala no fim da vida é mais importante do que ela fala na vida toda. Guarde isso. Eu gosto muito do que eu chamo de primeiras e últimas. Primeiras palavras, últimas palavras. Primeiras palavras é o carro abre alas, né? As minhas primeiras palavras, elas são recebidas ou não. Últimas palavras, final da história, fechamento de ciclo. Qual foi a primeira palavra de Jesus? Conversão. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo de vós. Qual foi a última palavra de Jesus aqui na terra? Permanecer em Jerusalém, até que recebam o Espírito Santo. Tudo do ministério de Jesus está entre a conversão e a vinda do Paráclito. 3 coisas apenas: pregação, milagre e exorcismo. Jesus não fez outra coisa. Ou ele pregava, ou ele curava, ou ele libertava do mal. Com qual horizonte? Conversão, para que nós sejamos templos do Espírito Santo. Pedro, que é o primeiro Papa, ele deixou 2 cartas. Não sei se você já leu na sua Bíblia as cartas de São Pedro. Eu estou na 2ª carta, no último versículo. É como se ele falasse: qual é a coisa mais importante para os cristãos, para os católicos? Na Bíblia diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 coisas importantes na vida da sua família, na vida do seu casamento: crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Repitamos: crescer. Peguemos a segunda parte, que não é o tema da minha pregação. Crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Como? Lendo a palavra, pelo menos o evangelho do dia. Tem inúmeros aplicativos de celular. Você não precisa nem ler. Você só aperta lá o play, tem alguém lendo o evangelho. Não é? E tem homilia gravada. Então só não conhece a Bíblia quem não quer. Tem um aplicativo deste aí. Outra coisa importante para conhecer Jesus Cristo: conhecer o catecismo da igreja. São 2 livros importantes. Bíblia de um lado, catecismo do outro. Espero que na casa de todos vocês tenha o catecismo da igreja. Daí, não é? Então é necessário que você tenha atenção e possa estudar tanto a palavra como o catecismo, que são 2 livros sagrados para nós e que nos passam o conhecimento de Jesus Cristo. Mas não é um conhecimento apenas teórico, é um conhecimento vivencial. E Pedro vai dizer que nós devemos crescer na graça. O que é graça de Deus? É a vida de Deus em nós. O que é a graça de Deus? Graça de Deus é a proteção contra o mal. Se você quer ser livre do mal e não ter na sua vida problemas com o diabo, procure viver na graça de Deus, numa vida de contrição e não de atrição. Existe contrição e atrição. O que é contrição? Arrependimento. O que é atrição? Medo. Ah, padre, agora eu estou rezando que eu estou com medo do diabo. Não, minha filha, Deus não vai aceitar.
Porque você está rezando com o coração na atrição. Atrição, eu rezo para Deus com medo. Não. Eu tenho que ter contrição, conversão para Deus, olhando para o seu coração. Uma experiência de Deus. O que eu vou passar para vocês aqui é só para vocês saberem que existe e não terem medo dessas coisas, que nós estamos com vocês, mas que você saiba buscar uma proteção espiritual. Que é necessário uma proteção espiritual. Eu vou ensinar para você qual o caminho de uma real proteção espiritual. Um dia alguém me disse, padre, eu tenho muita sorte, eu tenho um pé de coelho. Falei, você tem um pé de coelho? Eu tenho. Falei, traz sorte? Para mim traz. Só não trouxe para o coelho, né, coitado? Para ele, perdeu o pé. Mas se você acredita num pé de coelho, aí eu tenho uma figa, aí eu tenho uma ferradura, aí eu tenho um trevo de 4 folhas, aí eu tenho... Falei, meu filho, isso tudo é superstição. E isso não adianta nada. Você está gastando tempo com aquilo que não pode te proteger. Eu fui abençoar uma casa de uma família mais rica. Então, uma senhora casa, né? Aí tinha lá arame farpado, tinha aquelas cercas, parece cadeia, câmera, e grade na porta. Ele falou, padre, o senhor já viu uma casa segura assim? Falei, para segurar os problemas aqui de baixo, não. Mas eu vou te contar uma, viu? Isso tudo que você pôs aí não segura o diabo, não. Você está desprotegido. Eu não estou vendo aqui na sua casa um crucifixo, não estou vendo aqui na sua casa uma imagem de Nossa Senhora, não estou vendo a Bíblia e eu não te vejo na igreja. Quer dizer, vim abençoar a sua casa, mas você precisa proteger a sua família espiritualmente falando, porque guerra espiritual se usa armas espirituais. Padre Giovanni, que foi um dos padres de Roma que deu o curso lá dos exorcistas, ele falou que hoje no mundo que nós estamos, a coisa melhor que o diabo tem a seu favor é a descrença de quem crê em Deus. Repito, é a descrença daqueles que creem em Deus. As pessoas acreditam em Deus, mas elas não levam muita fé no diabo. Esse negócio de diabo, demônio, possessão, inferno, não, isso é coisa medieval, isso é coisa da cabeça da igreja. Hoje em dia a gente evoluiu, essas coisas não tem mais. E a negação do mal é uma abertura para a sua ação. Só que as pessoas não veem que não é uma ação extraordinária, é uma ação ordinária. E qual é a ação ordinária do demônio? Qual é o poder que o demônio recebeu de Deus, ou a autorização para afligir o ser humano? É a tentação. O modo ordinário, o modo operante que o diabo age na nossa vida é a tentação. Por isso que a Bíblia diz, o diabo vos rodeia como um leão rugindo, procurando a quem devorar, resistir-lhe firmes na fé. Por que o diabo nos rodeia? O Senhor esteja convosco. Se Jesus está no meio de nós, Ele vive conosco e nós vivemos com Ele. E o diabo fica ao redor. E o lugar dele é lá, é ao redor, não é no meio de nós. Quem está no meio de nós? O Senhor. Quem está ao redor de nós? O diabo. Cuidado para que você tire Jesus do meio, que quando Jesus ele sai do meio, o diabo com facilidade ocupará o seu lugar. Por isso que a Bíblia diz que ele está ao redor, que quem está no meio de nós é o Senhor. Prestem atenção, não tenha medo de ver o diabo. Você nunca vai ver o diabo na sua frente. Te dou a minha palavra. Nunca, padre, nunca. O senhor jura que ele não vai aparecer lá em casa? Juro. Não sei se ele não vai aparecer, talvez ele esteja lá, mas aparecer... não vai. Deus que ele me livre, padre. Deus... Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não podemos abrir brechas para que o mal ele haja na nossa vida. Ele age na nossa vida. Um modo que o mal entrou hoje na casa de muitos, e aquilo que era antigo voltou, né, é a bruxaria. Hoje em dia você procura na internet, tem bruxa. Elas fazem bruxaria, elas fazem ascensão, elas te atendem, elas vão na sua casa.
Aí apareceu agora o bruxinho Harry Potter, que o problema não é o filme, o problema é a bruxaria na cabeça das pessoas. Os adolescentes, uns aí de cabeça vazia, querem imitar. Então eles começam a fazer curso de bruxaria. Só que o filme é fictício, mas o curso é real. A bruxaria do filme é hollywoodiana, mas a bruxaria do mundo é real. Então eles acham que eles são bruxos e eles vão mexer com as artes da luz. Não, eles vão mexer com as artes das... Então é um canal para o mal agir na vida da pessoa, através da bruxaria. Já disse aqui que não é bom você ficar assistindo filmes de possessão, filmes de exorcismo, filmes de demônios, porque é o cartão de visita de Satanás. Ele tem o Hollywood como grande assessor. Você assiste um filme do diabo, você fica impressionado com o que o diabo apronta ali. Então o que eu quero passar para os senhores aqui, não é para impressioná-los, mas para vocês saberem que existe, como o mal age e como se proteger dele. Isso é o mais importante. Como que eu me blindo do mal? Vamos lá. Já disse que a ação ordinária do diabo é a tentação. E nós devemos resistir à tentação num caminho de santificação. Repita, resistir à tentação num caminho de santificação. De novo. O que é resistir à tentação? É dizer não às insinuações do mal. Ele só tem um poder, é o poder de nos tentar. Ele não tem o poder de nos fazer pecar. Ah, padre, eu sou uma pessoa muito boa, mas eu fiz isso aqui, foi por causa do diabo. Eu falei, não foi o diabo, não. O diabo pode ter te tentado, mas você deu o sim a ele. Aí o pecado aconteceu. Vocês lembram as tentações de Jesus no deserto? Uma das tentações, ele leva Jesus para um pináculo, um lugar muito alto. Ele ficou para Jesus assim, olha lá embaixo. Aí Jesus, ó, bem alto, você é o cara, Jesus, você é o cara. Você não é o Wesley, não, mas você é um safadão. Pula daqui, porque está na Bíblia. Os anjos vão te aparar, eles não te deixarão tropeçar em pedra. Pula, Senhor, e mostre o teu poder. Imagine você caindo no ar livre e os anjos segurando. Jesus sabia que se ele pulasse, ele ia espatifar lá embaixo. O que Jesus diz para ele? Não tente o Senhor teu Deus. Vocês são inteligentes, não são? Eu acredito, ninguém respondeu, né? Vocês são inteligentes, são? Então pensa comigo. O diabo levou Jesus ao alto do pináculo. E ele ficou com Jesus. Pula, pula, pula. Se ele pudesse, ele tinha feito o quê? Lógico. Ele não tem poder de empurrar. Ele tem poder de... Trai a sua mulher, trai. Rouba dinheiro. Fala mentira. A decisão última é do seu livre arbítrio. Quanto mais cheio da graça de Deus você está, mais não você consegue dizer a tentação. Quanto mais longe da graça de Deus você está, mais facilidade a tentação tem na sua vida. E quando você está vivendo uma vida sem a graça de Deus, atenção, o pecado desaparece. Guardar o que eu disse? Quem é que vê pecado nas coisas? Maldade nas coisas? Perversão nas coisas? Só vê quem está cheio da graça de Deus. Porque o que nos faz ver é a luz. Todo mundo aqui sem luz é cego. Então, quando a pessoa não está na luz de Deus, ela não vê pecado em nada, porque ela está imersa nas trevas ali. Então, para ela, tudo vale, tudo é bom, não tem pecado em nada, vamos aproveitar a vida. Por quê? Porque ela está cega espiritualmente falando. E a Bíblia diz que um cego não conduz outro. Então, se você chega para uma pessoa que vive uma vida sem a graça de Deus e fala com ela assim, mas isso é pecado, o que a pessoa fala? Bobagem.
Você que vive em igreja com essa cabeça sua aí, tem nada a ver. É a turma do nada a ver. Você tem na sua família a turma do nada a ver? Isso aí não tem nada a ver. Hoje em dia é assim mesmo, nada a ver. É porque a pessoa do nada a ver, ela não consegue ver. Por que ela não consegue ver? Ela está distante da graça. Quanto mais você está cheio da graça, mais você vê os sinais do mal. Então, qual é o primeiro sinal e o primeiro caminho que nós devemos ter? É viver na graça de Deus. Na graça de Deus. A ação ordinária do diabo, então, é nos tentar. Ele tenta, ele nos tenta. E ele tenta que nós desobedeçamos a Deus. Por quê? Porque ele é o desobediente. Ele não pode atacar a Deus, ele ataca, então, a cada um de nós. E nós precisamos ter uma espiritualidade mais arraigada, uma graça de Deus operante na nossa vida, que me leve a dizer não.